Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Chega aí, vamos ouvir essa mensagem, uma mensagem que pode trazer algo novo a você. Mas fica com a gente até o final, porque essa mensagem aqui, se você talvez não ficar até o final, você não vai entender o que a gente está querendo compartilhar aqui, o que a gente quer compartilhar através da palavra de Deus aqui com você. É um prazer estar com você aqui, poder compartilhar algo, um gole de água viva e a palavra de Deus contigo, algo que pode edificar aí sua vida. Se você não está inscrito lá no meu canal, se inscreve. Estou lá como Cleverton Lima Vieira. Estou assim também no Facebook, no Instagram. Vai ter uma porção de mensagens. Tem mais de 100 mensagens do Pequenos Goles de Água Viva. Cada uma com um tema ali para realmente trazer coisas ao nosso dia a dia, né? Trazer uma resposta bíblica, porque a gente vê ao nosso redor. A gente busca respostas em tantos lugares às vezes, né? E a Bíblia, que é algo acessível, algo até gratuito, se você for aí na internet, tem resposta para todas as coisas, eu creio, tá bom? E vamos lá! Normalmente, como a gente começa aqui, a gente lê um trecho bíblico e depois a gente vai fazer uma reflexão aqui. Vem junto comigo. Compartilha essa mensagem com alguém também. Para ter mais pessoas assistindo. Não por conta do número aqui nas redes sociais, não, querido. É para que a mensagem de Deus vá ao longe. Tem tanta gente precisando. E eu sei que muitos de vocês aí, às vezes, não tem nem... Você não tem um costume ali de, por exemplo, visitar uma igreja, mas a mensagem fala com você. Então passa ao próximo. A mensagem pode falar com as pessoas também. Tem tanta gente precisando ouvir coisas aí de Deus, coisas que vão trazer um estalo, talvez, ali na forma dela de viver ou pensar. Então compartilha essa mensagem com as pessoas aí que você gosta. Se você está sendo edificado, compartilha também. Vamos lá, eu quero ler 2 trechos bíblicos aqui hoje com você. Preste atenção e depois a gente vai discutir sobre isso. O primeiro trecho que eu quero ler com você, aí depois eu dou uma explanada aqui sobre qual era o contexto aqui, está lá em Jó 42, a gente vai ler do 1 ao 6, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia, Jó falando para Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da terra e na cinza. Outro texto bíblico que eu quero ler contigo está lá em Mateus 26, a gente vai ler do 14 ao 16, depois do 20 ao 25, que diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Ele estava falando de Jesus. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Aí depois lá no 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, os discípulos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isto. Então, querido, o que a gente leu aqui? A gente leu, estamos vendo aqui 2 personagens bíblicos que eu creio que boa parte de vocês conheçam bem. O primeiro é Jó. O livro de Jó começa falando que ele era um homem íntegro e reto. Tanto ali que no começo do livro de Jó, o diabo vai até Deus, eles começam ali uma conversa, e aí Deus pergunta para o diabo: Você viu meu servo Jó? Como ele é íntegro e reto?
E aí o diabo começa a falar, mas e se ele perder tudo? Quero ver se ele vai continuar te adorando, pergunta para Deus. E aí Deus permite o diabo tocar em algumas áreas da vida dele, só não tirar a vida dele. E aí, o que acontece com Jó? Ele perde bens. Jó era um homem muito rico naquela época. Tinha muitos bens, se você for ler, ele tinha muitos bois, muitos animais. Era alguém bem rico. Ele perde a família. Jó tinha 10 filhos. Todos morreram. E ele pega uma doença ali na pele, que como se fosse uma lepra, onde a Bíblia relata que ele chega a se coçar com um caco de telha porque não aguentava. E aí assim, isso foi todo seguido. Ele perdeu tudo ali na sequência, tudo isso. E aí vieram lá 3 amigos, ao invés de os amigos ajudarem ali, darem um ânimo para ele, os amigos ficaram ali confrontando ele, falou, você está passando isso por conta disso, porque você está em pecado, e é isso, aquilo. A esposa de Jó falou, amaldiçoe esse seu Deus. Mas Jó, se for ver lá em Jó 27, acho, ele está no meio de toda essa tribulação, mas ele fala, continuarei a ser um homem íntegro. E aí no final do livro de Jó, capítulo 42, é isso aqui que nós lemos, que ele já era conhecido por ser um homem reto e íntegro. Ele ainda se reconhece Deus ali como alguém muito importante, que ele fala que ele só conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ele entendeu que tudo que ele passou foi uma experiência para ele conhecer melhor a Deus. E do outro lado a gente tem Judas. Judas foi escolhido como um dos 12 discípulos originais, ali os primeiros discípulos, né? Foi escolhido como um dos 12 discípulos. Judas tornou-se o tesoureiro ali do ministério de Jesus. Judas que carregava a bolsa comum, como chamava ali. Era onde ficavam as ofertas que Jesus recebia. Eles recebiam ali e servia para custear viagens, todas as outras coisas eles comerem, tudo isso. Judas era o tesoureiro. Se você for ler na Bíblia, não tem não se fala tanto de Judas como fala de João, de Pedro, de alguns outros discípulos, por exemplo. Mas aí, Judas começa a ser revelado numa passagem onde Jesus e os discípulos estavam na casa de Marta e Maria. E ali Maria derrama um perfume muito caro, que era o equivalente a um ano de salário ali, aos pés de Jesus. E aí Judas, ela estava fazendo aquilo em adoração a Jesus, por adorar. Ele é o rei dos reis, né? Ela estava adorando ele ali. E aí Judas fala, pô, em outras palavras, tá gente? Ela derramou esse perfume caro, a gente podia ter vendido e dado dinheiro aos pobres. Ali Judas começou a revelar quem realmente ele era. E aí mais pra frente, ali no trecho que nós lemos, na noite ali da última ceia, ele entrega Jesus aos inimigos, vende ali Jesus por 30 moedas de prata, que você fala, puxa, essas moedas de prata iam mudar a vida de Judas. Não, filho, era equivalente a 2 dias de salário daquela época, mais ou menos. E por tudo que ele viu Jesus fazer ali, vender por 30 moedas de prata, não se vende ninguém, certo? Ainda mais o rei dos reis e tudo que ele tinha aprendido ali com Jesus. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui? 2 personagens que, devido às circunstâncias, ao que eles viveram, eles poderiam ter mudado a essência, ter mudado o que eles eram antes desses episódios. E um pelo lado positivo e um pelo lado negativo. Jó, com tudo que aconteceu, a mulher ali, os amigos falando, amaldiçoou o seu Deus. Ele poderia ter se virado contra Deus, mas não, foi ao contrário, a relação dele com Deus ficou mais intensa ainda. Judas, por sua vez, caminhou ali 3 anos com Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, bondade, exalando amor, mas Judas resolveu trair Jesus, mesmo com tudo aquilo que ele tinha passado. Você talvez pense, puxa, Jesus foi pego de surpresa. Não, um ano antes, mais ou menos, da última ceia ali, onde Jesus foi traído, Jesus tinha falado, não escolhi os 12, mas um de vocês é diabo. Um ano antes disso. Então ali, Jesus era Deus, então ele sabia o que iria acontecer, mas tinha um propósito. Talvez todo aquele propósito ali, aquele tempo que Judas ficou, talvez era para ele ter se arrependido, mas ele não se arrependeu, ele continua ali com o plano dele ali, o que talvez estava nele.
Qual a reflexão dessa mensagem aqui hoje, querido? A gente vê às vezes muitas pessoas que vão no caminho bom, né? Você fala aí, você pode ir para todas as áreas. Você pode ver um cargo na empresa, alguém que tem um ministério, né? Um político, a gente pode ver bastante isso. Alguém que começa bem ali, você fala, puxa vida, essa pessoa vai. E ali de repente você vê que a pessoa se envolve com coisas erradas e parece maracutaia, traição, desvio de dinheiro. A pessoa se revela ali o que ela não se mostrava ser antes de ter um cargo determinado. Existe uma frase, não é bíblico isso não, tá? Se alguém falar que é bíblico é mentira, tá, gente? Mas tem uma frase que se fala que se a gente quer conhecer um homem, o homem, eu digo o gênero, tá? O ser humano. Se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Às vezes com poder, o dinheiro, a posição social, as pessoas revelam a sua essência. Muitas vezes a gente pensa, puxa, por isso o título dessa mensagem, perder a essência ou essência revelada? E às vezes a gente vê a caminhada de vida de uma pessoa que a gente acompanha ali e fala, puxa, o fulano perdeu a essência dele. Mas não. Boa parte das vezes aquela essência já estava nele. E aí o poder, o dinheiro, a posição social fez aquilo, né, sair para fora. E a essência realmente daquela pessoa foi revelada. Assim como Jó foi apertado, aconteceu de tudo com Jó, mas ele não mudou a essência dele. Ele era um homem íntegro e reto e confiante em Deus, tinha fé em Deus. Judas, por sua vez, viu coisas abençoadas, viu maravilhas sendo feitas através da vida de Jesus, mas continuou a ser o traidor. Talvez ele entrou lá no ministério de Jesus, foi escolhido e não era o que ele esperava, e aí aconteceu tudo isso. Não sabemos, talvez não foi só pelo dinheiro. Mas poderiam ter mudado Jó pro lado mal e Judas pro bom lado, mas não mudaram. Beleza, talvez você aí tá assistindo essa mensagem e tá pensando em alguém. Não, mas traga para nossa vida, O que talvez que poderíamos ter mudado, o que talvez que nós conseguimos uma posição, dinheiro ou qualquer coisa e a gente talvez revelou algo. Agora, por isso que eu falei para vocês assistirem até o final. A mensagem aqui é, podemos mudar. Por que será que Judas teve aquele tempo ali, ficou 3 anos com Jesus e não mudou? Ali talvez era uma oportunidade dele se arrepender. Qual a moral dessa mensagem aqui? Nossa essência, talvez o que vem da gente, pode ser mudado com Deus. Deus nos dá a oportunidade de mudar, de nos arrependermos talvez da nossa vida, do que há em nós, da nossa essência. Mas o Senhor pode mudar, Deus pode mudar a nossa essência para melhor. Se permita. Então pense nisso. Quando você ouvir essa mensagem, não fique julgamentos. Talvez pensou de pessoas, falou, fulano se perdeu, é verdade, olha a essência do cara foi revelada. Traga para nós, traga para nossa vida o que podemos mudar, o que talvez está em tempos de mudarmos aí a nossa essência. Amém? Espero que essa palavra tenha trazido algo precioso para você. Como eu disse no início, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Um abraço, um beijo, fica com Deus e até a próxima. Deus te abençoe, se cuida.